Boa noite, irmãos. Que a paz do Divino Mestre habite os nossos corações. É sempre uma alegria esse momento, essa oportunidade desse encontro, né? Onde os nossos pensamentos, olha que maravilha, o nosso irmão, quando abriu aí o livro Paciência, né, que fala sobre a caridade por pensamentos, né? E os nossos pensamentos nesse momento se reúnem com o propósito de aprendizado a respeito das obras do nosso amado Jesus, do nosso querido Kardec, através dessa doutrina de amor que é o Espiritismo. Doutrina consoladora que nos proporciona tantas reflexões. Então, que os nossos pensamentos se reúnam nesse momento com a proposta de estudarmos, de aprendermos esses ensinamentos, né, que a doutrina espírita nos traz e que o nosso grupo espírita Estrela dos Navegantes nos proporcionam esse aprendizado tão grande. E por falar em aprendizado, né, gostaria de falar sobre o trabalho da semana passada sobre a maledicência, que nos chamou muito a atenção, porque, embora saibamos da importância de sermos éticos, de caminharmos na busca da moralidade mais elevada, a gente ainda se surpreende muitas vezes considerando que é normal, né, situações que na verdade não são. Não é? É um comentário muitas vezes desnecessário, como disse a nossa irmã, né? Então, a gente às vezes, agora a gente se pergunta, né? Será que isso que eu vou falar é uma construção de ideias ou é uma maledicência? Né? Porque muitas vezes a gente vai fazer um comentário tão desnecessário, né? E isso nos proporciona assim uma infelicidade muito grande, né? Tanto para a gente que fala quanto para aquela pessoa que está ouvindo. E a nossa responsabilidade aumenta, porque a gente vai falar e a gente ainda compromete o outro. Então, foi um trabalho muito interessante para a gente entender, né, a importância da gente estudar, porque embora a gente saiba, quando a gente estuda parece que, né, fala assim, olha, acorda para isso. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que consideramos essencial na existência de todo ser que quer buscar a evolução e o encontro com Cristo, e vai diretamente ao encontro com o ideal da nossa doutrina, que é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Hoje a gente vai falar sobre solidariedade. Mas o que significa solidariedade? Segundo o dicionário, dentre outras explicações, é um sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. Então a gente vê que não é só o dar, mas o doar-se, não é? Porque muitas vezes a pessoa necessita de um apoio, de uma palavra, e a gente precisa estar atento a isso. Qualidade de solidário é um sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros. Podemos dizer que é uma empatia, é a gente se identificar, né, com o sofrimento daquele irmão necessitado e a gente é ali em auxílio. A palavra solidariedade tem origem também no francês, solidarité, que pode remeter para uma responsabilidade recíproca. Etimologicamente, ela vem do latim sólidos, de sólido e consistente, né? O substantivo solum quer dizer fundamento de apoio. Então, a gente precisa ver que temos que nos apoiar sempre. Divaldo diz uma frase de Joana que a Joana diz para ele, Divaldo, quem é solidário não é solitário, né? Porque ele passava por um momento ali em que ele estava retido numa tristeza, numa angústia, e ela diz para ele, vá ao encontro dos necessitados, porque quem se solidariza não fica só, né? Então, mas por que a solidariedade é tão importante e necessária para a nossa evolução? O Livro dos Espíritos responde no capítulo 12 da Perfeição Moral, no item egoísmo, a pergunta 916, Kardec questiona:
longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha que pergunta inteligente. Então os espíritos respondem: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal. Sim, porque ele já existia, não é, meus irmãos? Sempre existiu. Mas que para que o socorro viesse, era preciso que ele aflorasse, não ficasse ali sutilmente escondido. Então, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo, respondem os espíritos. Os homens, quando se houverem despojado, se despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar, e já estão preparando. A gente já percebe isso devido a toda essa situação que tem ocorrido. Então, Miramês, ela faz um comentário a respeito dessa questão e ela diz que para que o efeito desapareça é necessário eliminar a causa. Convém a todos os espíritos buscarem a causa do egoísmo para que possam arrancá-lo pela raiz. E ele diz que é difícil eliminar porque ele tem uma profunda afinidade com a matéria. É verdade, o egoísmo está plenamente voltado às coisas materiais. Não é a minha casa, eu quero aquele carro do ano. Então, não é fácil, é um trabalho, mas que está acontecendo já. Então, em todos os aspectos que observamos, quanto maior é o mal, mais depressa o bem surge, com muita força, para arrancar. Então, quando a terra se encontrava chorando, diz Miramês, sob o peso demasiado das opressões, de homens sobre homens, de almas sobre almas, os pensamentos dos sofredores buscavam com mais intensidade o Criador, que enviou com urgência o seu Filho, trazendo em suas mãos de luz a boa nova sobre da divina esperança. Então, realmente, quando a dor é muito intensa, os homens se quedam diante de Deus e suplicam com veemência, com muita força, com muita fé. E Deus, que é todo poder e bondade, Ele vem em nosso socorro. Então, Miramês diz, se te parece que a humanidade não tem mais jeito, que não é possível o conserto moral, não te aflijas. Está chegando o momento de descer das alturas espirituais o socorro de Deus, a luz para espantar as trevas. E em se falando de plantio e colheita, podemos deduzir o que falamos. É necessário que o trigo, por exemplo, fique maduro para ser colhido. E ele, desta forma, fica mais visível, quanto mais maduro. Então, é assim que todo mal, quando se encontra em maior evidência, maior pressa, os benefícios espirituais, tem de extirpá-lo. Não podemos desconfiar, da bondade de Deus, pois Ele sabe o que fazer no momento exato. Tudo é amor, mesmo que se apresente em formas variadas, que nos induzam a pensar de outra forma. Para a nossa segurança, o Cristo se encontra no leme dos nossos destinos na Terra. Sempre, Jesus está à frente, é o governador do nosso planeta. Então, quando a humanidade se interessar mais pelos seus semelhantes, pelos que sofrem, tudo isso, o egoísmo, ele vai começar a declinar. E quando o egoísmo morrer nos nossos corações, a Terra tomará então outra feição, passando de humana
a divina, e não faltará nada para ninguém. Todos terão tudo com abundância, né? Sabendo usar sem abusar, porque atualmente a gente ainda não sabe, não é verdade? Muitos de nós ainda não sabemos, estamos começando a tomar consciência dessa necessidade. Então, a causa sendo eliminada, os efeitos desaparecerão, dando lugar à fé na sua plenitude e ao amor dominando em toda a eternidade da alma. Olha que maravilha, né? Está próximo esses tempos. Então, meus irmãos, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.